A Rússia nunca viu isso chegar. Enquanto as forças de Putin se preparavam para mais um ataque no Oblast de Sumy, algo apareceu no céu. Invisível e perigoso, o que a Ucrânia enviou foi uma combinação entre aço soviético e tecnologia conjunta dos Estados Unidos e da França. Nada preparou os aspirantes a invasores para o que viria. Um ataque mortal destruiu a ofensiva russa antes mesmo de começar. E havia uma sutil nota de ironia nisso. O ataque usou uma plataforma soviética que a Rússia já considerava obsoleta. A Ucrânia mostrou que obsolescência depende do ponto de vista. Quando o observador é a Ucrânia, o antigo se torna novo. O que antes era considerado inútil torna-se um demônio mortal nos céus. Seguimos para perto da vila de Rajivka, a alguns quilômetros dessa localidade em Sumy, onde comandantes russos tramavam um plano. Um ataque seria feito à vila, um ataque forte o bastante para tomar o assentamento, talvez com a intenção de usá-lo para promover os objetivos de Putin em Sumy. Esta oblast da Ucrânia é importante para a Rússia. Sumy, na fronteira da Ucrânia com a Rússia, é há tempos cobiçada por Putin para servir como zona de amortecimento. A Rússia tem pressionado recentemente por essa zona. Segundo o relatório da Ukrinform, de abril de 2026, as forças do país tentam tomar vilarejos na fronteira. No mundo ideal da Rússia, uma longa linha de forças russas se estenderia por todo o Oblast, garantindo que a Ucrânia nunca mais consiga realizar algo como a humilhante contra-invasão de Kursk, que aconteceu em agosto de 2024. Com essa zona de proteção, a Rússia poderia realocar os soldados sacrificados em Sumy para o leste, onde a Rússia avança para tomar Donetsk e depois toda a região de Donbass. Mesmo os planos mais bem feitos dos russos frequentemente falham. Enquanto se preparavam para atacar Rajivka, a Ucrânia observava tudo. A Ucrânia observava enquanto a Rússia agia. Tropas de assalto com apoio de drones de ataque e reconhecimento estavam logo após a fronteira em Teokino, na região de Kursk. A Ucrânia acompanhou tudo em tempo real, provavelmente com imagens de satélite chegando quase tão rápido quanto são geradas as suas forças, reduzindo em 90% a cadeia de ataque do país. Ao perceber o avanço russo, a Ucrânia preparou sua resposta. O canal Sunflower no Telegram, que noticiou o ataque iminente, detalha a ação. O inimigo, apoiado por Vantes, tentou avançar de Teokino para Rajivka. Os combatentes da defesa territorial detectaram e guiaram a aeronave ao local de concentração dos grupos de assalto e lançadores de Vantes, diz o canal. A Ucrânia aguardou os invasores russos se agruparem e iniciarem a manobra. Então a Ucrânia atacou. Desta vez, o ataque não foi feito com drones de médio alcance, que têm destruído a logística russa e tropas em outras áreas da Ucrânia, mas com uma aeronave considerada obsoleta há muito tempo. Um MiG-29 decolou. Só isso talvez não fosse um problema, mas essa aeronave específica da era soviética não tinha a intenção de entrar no alcance dos aspirantes a invasores. Ela ficou a uma distância segura. De lá, ela usou poderosa força americana e francesa para destruir soldados russos. O MiG-29 ucraniano lançou bombas GBU-39 dos Estados Unidos e ASM Hammer da França. A Rússia tentou interceptá-las. Segundo o Militarny, os invasores dispararam 4 mísseis de defesa aérea contra apenas uma dessas armas ocidentais. Todos esses mísseis erraram o alvo. A Rússia preferia que não tivessem errado, e as imagens do contra-ataque mostram o porquê. Compartilhado por Sunflower, o vídeo de 32 segundos revela o poder das armas ocidentais ucranianas contra russos em avanço. Vemos várias explosões enormes lançando nuvens de fumaça para o céu, enquanto os russos que achavam que estavam seguros foram neutralizados. Eles só perceberam quando as bombas da Ucrânia já estavam próximas. O ataque planejado a Rajivka simplesmente não ocorreu. Não poderia. As forças russas estavam ocupadas demais com as consequências do ataque ucraniano na retaguarda. O vilarejo sobreviveu para lutar mais um dia, e a zona tampão que Putin quer em Sumy terá que esperar, se for criada. De acordo com a mídia United 24, o alvo da combinação de aço soviético e poder de fogo ocidental da Ucrânia foi o 1427º Regimento de Fuzileiros Motorizados, que é conhecido por operar ao longo da fronteira norte, nos arredores de Sumy. Este regimento tem uma histórico misto. Lá em março de 2025, ele participou de um triunfo russo, quando soldados do regimento entraram em Veselivka para hastear a bandeira russa. Putin teria adorado isso. Para o líder russo, hastear uma bandeira equivale a uma vitória, já que as imagens e vídeos podem ser usados para alimentar a campanha de propaganda russa. Desta vez, parece que a ocupação foi real. Mas o que também é muito real é a incompetência demonstrada por esse regimento desde então.
Talvez por terem perdido muitos operadores experientes, o 1040-2027º teve um momento humilhante, poucos dias antes de tentar invadir Rajivka. Após receberem ordens para intensificar os ataques à infraestrutura civil da Ucrânia, soldados do regimento 1427 pegaram um drone de ataque, Molnia 2, e miraram e atingiram um veículo civil em Glushkovo, em Kursk. O regimento 1427 da Rússia conseguiu se auto-sabotar antes de tentar atacar Rajivka. O ataque da Ucrânia é a segunda humilhação para o grupo em menos de uma semana. Jogando sal na ferida. O MiG-29 da Ucrânia acabou de jogar ainda mais sal na ferida ao eliminar todos os soldados russos. O regimento perdeu uma posição estratégica em um péssimo momento para a Rússia. A linha de frente em Rajivka segue quase igual desde março. Segundo a mídia, United 24. A Rússia pretendia finalmente fazer algum progresso, mas num piscar de olhos, essas tentativas fracassaram, pois o poder de fogo ocidental mostrou novamente que pode arruinar a Rússia na retaguarda. Vamos falar sobre esse poder de fogo por um momento. A Ucrânia lançou contra a Rússia uma combinação da GBU-39 e ASM Hammer. Ambos têm longa história de uso na Ucrânia e por bons motivos. São armas devastadoras. A GBU-39 é uma munição guiada que basicamente permite a entrega de bombas de 113 kg em alvos a até 74 km de distância. Elas são um pouco semelhantes às bombas planadoras da Rússia, só que muito mais avançadas. A Força Aérea dos Estados Unidos afirma que um sistema GBU-39 possui um lançador inteligente capaz de carregar até 4 bombas. Pode ser lançado dos compartimentos internos ou pontos de fixação externos. As bombas usam GPS para navegar até os alvos e podem ser lançadas em qualquer clima, dia ou noite. As coordenadas do alvo são inseridas no GBU-39 antes do lançamento, em solo ou no ar. A última opção permite que pilotos e equipes reajam a novos alvos durante missões. Custando $40 mil cada, essas bombas são baratas e potentes. Curiosamente, a Ucrânia conseguiu lançá-las de caças MiG-29. O ASM Hammer é uma arma semelhante. O Hammer, uma munição de ataque à distância, pode ser disparada em qualquer clima e é modular, sugerindo que o ASM Hammer é. Essa arma não é uma bomba, mas um kit que pode ser configurado e acoplado a diferentes bombas não guiadas, transformando-as em munição guiada de precisão. A França fez versões desse kit de bombas que podem ser acopladas a bombas de 125, 250, 500 e 1000 kg. A Ucrânia provavelmente tem kits para bombas de 250 kg e talvez para bombas de 1000 kg, já que essas são as mais populares. Também há uma ligação clara quando se trata de estoques. A França prometeu enviar de 50 a 60 kits de bombas por mês à Ucrânia. Recentemente, concedeu à Ucrânia licença para fabricar os kits localmente. As bombas ASM Hammer alcançam um pouco mais de 70 km, graças à combinação de aletas e motor foguete sólido nos kits. Elas utilizam GPS e navegação inercial, resultando em erro circular provável de cerca de 10 metros, segundo o Army Recognition. Com alto poder de impacto, são rápidas e empregadas por vários países, como França, Índia, Egito e Croácia, Catar, Marrocos e, é claro, Ucrânia. Assim como a GBU-39, as bombas ASM Hammer são projetadas para aeronaves ocidentais, inclusive o F-16, Rafale e os caças Mirage 2000D e F-1. Mas, de novo, a Ucrânia lançou-os de um MiG-29. A resposta está no que o MiG-29 foi transformado pela Ucrânia desde o início da invasão de Putin. Esse caça da era soviética era considerado obsoleto pela Rússia. Não é. A Ucrânia prova isso. Antes de continuarmos, lembramos que você assiste ao programa militar. É esse tipo de análise que você quer. Certifique-se de estar inscrito no canal e com as notificações ativadas. Vamos voltar ao começo da invasão da Rússia. Cerca de um mês após o início da invasão, em 27 de março de 2022, a Global Defense Corps levantou uma dúvida comum na época. Por que a Rússia não utilizou os MiG-29 na força invasora inicial? Certamente não era o caso de a Rússia tentar guardar seus ativos aéreos mais avançados para depois. A Rússia usou Su-34 e Su-35 durante as fases iniciais da invasão, junto com aeronaves mais antigas, como o Su-24 e o Su-25, mas o MiG-29 estava ausente. Na época, isso fazia sentido. A Ucrânia ainda tinha uma frota relativamente grande, com 56 MiG-29 remanescentes do período soviético. A Rússia considerou inadequado enviar as mesmas aeronaves para o confronto. Além disso, os outros caças enviados pela Rússia eram supostamente melhores. O MiG-29 era considerado ultrapassado, mesmo para os padrões russos, o que é impressionante, dado o uso de equipamentos soviéticos contra a Ucrânia. O desrespeito com seu caça mais antigo também apareceu em uma investigação de fevereiro de 2009, que descobriu que cerca de 200 dos 291 MiG-29 que a Rússia possuía não estavam aptos para voar, devido ao estado de deterioração. Eles só serviam para aumentar os números da Força Aérea Russa, apesar de não terem viabilidade de combate,
o que mostra como a Rússia vê seu próprio caça. O MiG-29 não é bom o suficiente para a Ucrânia. Quebrado, obsoleto, inadequado para o propósito, e certamente não chega nem perto do poder aéreo que a Rússia possui em outros lugares. Como em outras ocasiões nesta guerra, a Ucrânia mostrou que a Rússia estava errada e provou que uma nação inovadora, com apoio de aliados, pode tornar uma plataforma aérea considerada ultrapassada pela Rússia um ativo essencial. A Ucrânia entendeu a importância de seus MiG-29 desde o início da invasão. Pode-se dizer que a Ucrânia não tinha muita escolha antes da chegada das aeronaves ocidentais, que só ocorreram cerca de 2 anos após o início da invasão de Putin. Porém, isso não se sustenta frente a um relatório de uma revista militar de setembro de 2025, que revelou que a Ucrânia adquiriu caças MiG-29 do Azerbaijão, pois o país do Cáucaso havia retirado essas aeronaves de serviço. A Ucrânia recebeu MiG-29 da Polônia e Eslováquia durante a guerra, o que nos mostra algo importante. A Ucrânia vê valor nesses caças, onde a Rússia não vê. Isso se deve ao valor do MiG-29 como recurso de defesa aérea. Como o militar nem aponta, a Ucrânia tem usado o MiG-29 em missões de defesa aérea por todo o país, provavelmente porque essas aeronaves ainda abatem drones e projéteis. Apesar de ultrapassado, o MiG-29 ainda é rápido o bastante para superar até os melhores drones Shahed, e os mísseis Arar que podem ser carregados no caça conseguem destruir esses drones em um piscar de olhos, com uma explosão de chamas. Porém, a Ucrânia não utilizou seus MiG-29 dessa forma, além da fronteira de Sumy. Ao frustrar a tentativa de assalto do 1427º Regimento de Fuzileiros Motorizados, vimos o MiG-29 sendo usado como plataforma de ataque à distância, capaz de disparar armas ocidentais. Isso é algo que a Rússia nunca previu. Também é algo que a Rússia não consegue fazer em resposta. Os Estados Unidos e a França não vão começar a entregar GBU-39 e bombas ASM Hammer para a Rússia. Essas armas são para a Ucrânia, e em mais um exemplo da combinação entre a engenhosidade da Ucrânia e a cooperação se destacando. A Ucrânia e parceiros ocidentais se esforçaram para adaptar o MiG-29 e outros aviões soviéticos em jatos capazes de atacar a Rússia. Não é novidade que os MiG-29 podem lançar armas ocidentais. Em maio de 2024, o Army Recognition noticiou que a Ucrânia havia modificado caças MiG-29 para que pudessem lançar munições ocidentais. Eles, junto com a frota ucraniana de Su-24 e Su-27, foram adaptados para que pudessem lançar certas munições fornecidas pelos Estados Unidos, França e Reino Unido, relatou o veículo na época. Bombas ASM Hammer foram mencionadas pelo nome, assim como Jordans fabricadas nos Estados Unidos, e bombas inteligentes britânicas Paveway 4. Outras claramente seguiram o mesmo caminho, em uma operação que teria exigido a reconfiguração da eletrônica de cada aeronave soviética para tornar os caças compatíveis com suas novas armas ocidentais. A Ucrânia continua essa modernização dos MiG-29, que a Rússia acreditava serem obsoletos. Em janeiro de 2026, a Defense Express revelou que os MiG-29 ucranianos também foram adaptados para que possam lançar mísseis americanos Eran, o que significa que a Ucrânia poderá operar sua aeronave supostamente ultrapassada até pelo menos 2030. É verdade que os ataques precisam ser feitos a partir de uma distância segura, mas isso é mais do que suficiente para a Ucrânia. Isso só comprovou a eficácia da combinação do MiG-29 com armas ocidentais contra a Rússia. Então, com o que a Rússia tem que lidar agora por ter subestimado seu próprio caça? Apenas MiG-29, que podem lançar GBU-39, ASM Hammer e outros, permitindo à Ucrânia atingir alvos fortificados a dezenas de quilômetros. Nada demais, certo? Talvez seja para um grupo de assalto em Tioquino, destruído por um caça considerado obsoleto por seus próprios comandantes militares. A Ucrânia transformou uma relíquia soviética em uma arma moderna e eficaz em combate, como os MiG-29 da Ucrânia foram adaptados para uso a longa distância. A Rússia só pode enfrentá-los se os pilotos ucranianos entrarem no alcance das defesas aéreas russas. Isso não está acontecendo, pelo menos não mais. A Ucrânia usou a estratégia russa de bombas planadoras contra a própria Rússia, usando uma plataforma obsoleta que ganhou uma nova vida. Mesmo após o último ataque, a Rússia vai continuar torcendo por algo. Em algum momento, a Ucrânia terá que ficar sem as armas ocidentais usadas por seu MiG-29, certo? Isso pode ocorrer com as GBU-39. Os Estados Unidos não anunciaram nenhuma nova ajuda militar à Ucrânia desde 31 de março, e é improvável que mude essa abordagem. Isso não impede que as GBU-39 continuem sendo enviadas à Ucrânia, mas precisarão ser adquiridas pela Ucrânia ou parceiros via iniciativa Pew, e não doadas diretamente. A situação do ASM Hammer é diferente. Entre 50 e 60 são enviados mensalmente para a Ucrânia. Agora a Ucrânia tem licença para produzir martelos por conta própria. Essas bombas perigosas em breve sairão de fábricas ucranianas ou de instalações em países parceiros, mantendo-as fora do alcance dos mísseis russos. Ainda que nada disso fosse verdade, e a Ucrânia realmente tivesse um estoque finito dessas armas ocidentais, a Rússia ainda não estaria protegida de ataques de longo alcance realizados por MiG-29 revitalizados. Por quê?
Uma palavra, Forhivnyvat. Talvez seja um pouco difícil de pronunciar, mas essa única palavra destruiu toda a esperança que a Rússia tinha de que a Ucrânia pudesse, de alguma forma, ficar sem as bombas guiadas que usou para destruir os invasores russos que queriam tomar Rajivka, junto a tantos outros alvos. Essa palavra pode ser traduzida como equalizador ou nivelador. Refere-se à visão da Ucrânia sobre isso. Forhivnyvat é uma arma, e não é qualquer arma. É a resposta da Ucrânia às bombas guiadas da Rússia, e uma arma que a Ucrânia poderá produzir caso seu suprimento de bombas guiadas ocidentais acabe de alguma forma. Custando 1/3 do JDAM-ER dos Estados Unidos, o equalizador pode ser acoplado a uma ogiva de 250 kg, com a preparação levando 30 minutos ou menos. Criada do zero, essa arma atende a mesma necessidade de atingir alvos russos atrás das linhas, com aeronaves como o MiG-21. É, basicamente, a versão ucraniana de uma bomba planadora, aprimorada com algoritmos modernos de orientação, que aumentam a precisão e provavelmente oferecem alguma resistência à guerra eletrônica. E nos interrompa se você já ouviu isso antes, sobre a GBU-39 e o ISM Hammer. O Equalizer pode ser usado dia e noite, em qualquer clima, e a Ucrânia tem feito exatamente isso. No dia 24 de junho, a mídia United 24 informou que o Equalizer realizou seu primeiro ataque a uma posição da linha de frente russa. A Ucrânia começou de forma modesta, usou sua nova bomba guiada contra uma trincheira, e provavelmente já mirou outros alvos, usando arma lançada por caças Su-24, e possivelmente compatível com outros caças ucranianos, soviéticos e ocidentais. Então não, Rússia, não haverá alívio das bombas guiadas da Ucrânia. Sejam armas ocidentais ou bombas de fabricação própria da Ucrânia, elas continuarão vindo. Como vimos no ataque fracassado a Rajivka, os MiG-29, considerados obsoletos pela Rússia, serão uma importante plataforma de lançamento. O monstro nasceu, uma fusão de força em metal soviéticos e ocidentais. A Rússia não tem resposta e nada poderá fazer enquanto essa ameaça evolui. A Ucrânia segue achando formas de prejudicar a Rússia, e foi exatamente isso que ela fez novamente no início de julho, com um ataque contra aeronaves russas na Crimeia. Algo diferente de tudo o que já vimos antes. Esse ataque envolveu drones, um novo tipo de assalto anfíbio e o uso de mergulhadores de combate. Se você quiser saber mais, temos o vídeo ideal para você assistir a seguir. E se você gostou desse vídeo, gostaríamos de ter você com a gente no The Military Show. Inscreva-se e ative as notificações para garantir que você nunca perca o que vem por aí. E obrigado, como sempre, por assistir.